Podcast Momento INSS. O auxílio acidente é um benefício pago pelo INSS em condições bem específicas. Para explicar o que é esse benefício, quem tem direito e qual o caminho para sua concessão, o podcast Momento INSS conversou com a servidora da agência do INSS em Itajubá, Alessandra Lemos. Alessandra, seja bem-vinda a mais essa edição do nosso podcast. Para início de conversa, nos explica o que consiste o auxílio acidente? Agradeço o convite. É sempre bom esclarecer sobre os benefícios previdenciários. Bom, em primeiro lugar, é preciso destacar que o auxílio acidente é concedido como uma espécie de indenização ao segurado que tenha sofrido acidente e que, mesmo após a recuperação da capacidade para o trabalho, tenha ficado com sequelas que reduziram sua capacidade laborativa. Ou seja, o segurado tem direito ao auxílio acidente se ficar com uma sequela definitiva, em decorrência de algum acidente, seja de trabalho ou não. E qualquer segurado do INSS tem direito? Tem direito ao auxílio acidente o segurado empregado, o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial. Já os contribuintes individuais e os segurados facultativos não têm direito ao auxílio acidente por falta de norma legal. Não há lei que garanta esses benefícios para essa categoria de segurado. O auxílio acidente tem um valor determinado? Sim, tem. O auxílio acidente é uma indenização mensal que corresponde a 50% do salário de benefício que deu origem ao benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio doença do segurado. E ele começa a ser pago após a cessação desse benefício por incapacidade temporária e deixa de ser pago no momento da aposentadoria do segurado ou segurada. Ou seja, o auxílio acidente não é pago conjuntamente com o benefício por incapacidade temporária. Mas, além de não poder ser acumulado com a aposentadoria, não pode ser acumulado com outro benefício de incapacidade temporária se esse for decorrente da sequela ao qual estava vinculado o segurado no auxílio acidente. Mas o auxílio acidente pode ser acumulado com o salário do segurado? Isso mesmo. Como o auxílio acidente é uma indenização, ele continua sendo pago mesmo que o segurado volte a trabalhar. Mas é importante dizer que ele não pode ser acumulado com outro auxílio acidente. E como o segurado solicita o auxílio acidente? Temos duas situações. A primeira é quando o segurado recebe um benefício por incapacidade temporária e, ao se constatar a sequela definitiva, o auxílio acidente passa a ser pago por definição da Perícia Médica Federal, após a cessação desse benefício por incapacidade. A segunda situação é quando o segurado não solicitou à época do acidente nenhum benefício por incapacidade temporária. Nesse caso, ele deverá solicitar o benefício pela central telefônica 135. O requerimento do auxílio acidente não está disponível no meu INSS. E é importante dizer que a avaliação da sequela é realizada pela Perícia Médica Federal. Para ficar bem claro para os nossos ouvintes, você pode dar um exemplo de uma situação que dê direito ao auxílio acidente? Sim, claro. Vejamos o exemplo de um serralheiro que trabalha de carteira assinada em uma empresa do ramo. Esse serralheiro sofreu um acidente no trabalho, onde a mão direita foi amputada. Inicialmente, esse segurado deve requerer um benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio doença, porque precisará ficar um tempo afastado do trabalho devido ao acidente. A Perícia Médica Federal, em razão da lesão causada pelo acidente, considerará o benefício por incapacidade temporária acidentário pelo período necessário até que o serralheiro tenha condições de retornar ao trabalho, em alguns casos, até após a reabilitação profissional. Este trabalhador pode receber o auxílio acidente, pois em razão do acidente ele ficou com sequela definitiva, que reduziu sua capacidade para o trabalho. Resumindo, o auxílio acidente é um benefício que tem caráter indenizatório, o intuito de compensar a redução da capacidade para o trabalho. Como explicamos, o segurado pode voltar ao trabalho e ao mesmo tempo receber o auxílio acidente. Ao solicitar o benefício de auxílio acidente, o segurado deve acompanhar o andamento do seu processo, correto? Com certeza. Todo segurado que solicita um benefício ou serviço no INSS deve acompanhar o andamento no processo através da central 135 ou do meu INSS. A equipe do podcast Momento INSS agradece a participação da servidora do INSS, Alessandra Lemos, que nos esclareceu sobre o auxílio acidente. Em caso de dúvidas, ligue para a central 135, que funciona de segunda a sábado, das 7 às 22 horas. Ficamos por aqui, até a próxima edição.